Então agora eu estou voltando a gravar, né? A gente vai continuar aqui na. Deixa eu compartilhar com vocês a janela. A aula 1, que é sistemas numéricos. Essa aula aqui é bem tranquila, né? A gente vai ver mais alguns minutinhos aqui com vocês. E o que a gente vai ver nessa aula? É uma parte só, sistemas numéricos. Basicamente é isso. Se vocês olharem aí nessa primeira figura, vocês vão notar que o ser humano ele desenvolve várias maneiras de você representar números, né? Por exemplo, esse número da esquerda é um número que normalmente a gente escreve no computador, né? O número 2, a quantidade 2. Mesma coisa para esse número aqui. A gente tem aqueles displays digitais de 7 segmentos, né? A gente vai ver bastante isso nessa disciplina. É outra maneira, igual aqueles visores de elevador. É bem comum esse tipo de display. Isso daqui é 2 em algarismos romanos. Também a gente conhece bastante, a gente viu na escolinha lá, né? E essa aqui é a maneira como os japoneses escrevem 2, né? São 2 tracinhos, o de baixo um pouquinho maior que o de cima. E os chineses também têm esse mesmo símbolo, né? Em japonês você fala ni, em chinês você fala ar, né? Com esse acento. E todos eles representam a mesma quantidade. E a humanidade ela se desenvolveu por meio desenvolveu esses sistemas numéricos para a gente aprender a contar, né? Detalhe, por que a gente tem hoje a gente tem o que a gente chama, né, representação numérica decimal. Por que a gente usa os números decimais, né? E a maioria dos sistemas escritos, mesmo que tenham sido desenvolvidos separadamente, a letra está pequena. Eu vou tentar aumentar um pouquinho, tá? Obrigado por avisar. Tá melhor agora? Vocês também podem abrir no Classroom, tá? Se vocês quiserem acompanhar na tela de vocês, pode acompanhar aqui na minha. Acho que talvez é melhor vocês acompanharem na minha aqui para poder seguir o que eu estou falando, né? Mas enfim, todos esses sistemas normalmente têm 10 números diferentes para os primeiros. E por que isso? Por que os nossos sistemas normalmente são decimais? É porque a gente tem 10 dedos, né? Em outras palavras. A quantidade de dedos na mão ele fez uma grande diferença na hora de a gente representar os números, os nossos ancestrais. Evidentemente que aí para a gente trabalhar com números negativos, a gente começou a colocar umas outras notações, a gente colocava um menos na frente, né? E outros sistemas usavam outros tipos de representação. Historicamente, tem alguns que nem tinham como representar números negativos, né? Ou foram adaptados depois com o tempo. Porque os números negativos não foram criados, a representação deles não foi criada logo de começo com os números, né? Nessa aula, o que nós vamos ver? A gente vai aprender como é que o computador trabalha os números. Porque para a gente passar os números para o computador não é a mesma coisa que o ser humano lê. A gente vai aprender aqui das bases numéricas. A gente vai ver, a gente vai ter um retorno da nossa, vamos dizer assim, da nossa formação. A gente vai voltar lá para a escolinha, lá para o jardim de infância, e a gente vai aprender desde lá de quando a gente aprendeu os números, a gente vai fazer a mesma viagem, só que em poucas aulas, né? A gente vai ver a diferença de como a gente aprendeu os números e como o computador sabe os números, tá? Primeiro pelo número, a base decimal, que é a base que a gente mesmo conhece, né? A gente tem essa representação aqui de acordo com essa tabela. 0, 1, 2, 3, etc, né? Quando a gente chega no número 9, o que acontece? A gente, ao invés de criar um novo dígito, né, um novo algarismo, melhor dizendo, a gente tem 10 algarismos, do 0 ao 9. Ao invés de usar um novo algarismo, a gente adiciona um dígito. Né? Esses números aqui têm um dígito. A partir do 10 até o 99 a gente tem dois dígitos. A partir do 100 até o 999 a gente tem três dígitos e assim por diante. Né? É assim que a gente escreve os números no papel. E como é que funciona aqui a representação? Bom, a gente definiu
que o 0 é o que vale menos e o 9 é o que vale mais. E a gente definiu também, lá na escolinha, quando a gente aprendeu, que cada um desses, em sequência, a gente tem uma unidade a mais do que o anterior. Então, se o 1 ele é 1 a mais do que o 0, o 2 é 1 a mais do que o 1, e assim por diante, até o 9 é 1 a mais do que o 8. E do 9 para o 10, a gente também tem um incremento de 1, só que como a gente não tinha mais nenhum algarismo para usar, né, o que a gente fez? A gente pegou esse algarismo e transformou ele em 0 de novo, só que agora a gente colocou também um segundo algarismo para a gente usar com o valor 1. Na prática, o que estava acontecendo aqui? A gente tem infinitos algarismos para qualquer número. Como assim? O zero, se a gente escrever ele zero ou zero zero, é a mesma coisa. Ou zero 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 ainda continua sendo a mesma quantidade. É o que a gente chama de zero à esquerda, né? Que não vale nada, a pessoa que é um zero à esquerda. É isso que quer dizer, vem daqui, né? Quando a gente coloca zeros à esquerda de um determinado número, a gente não muda o valor dele. E a gente pode pôr quantos dígitos zeros a gente quiser que continua sendo o valor zero. Por comodidade, a gente escreve o mínimo de dígitos possível para representar aquele número, quando a gente escreve no papel ou no computador, né? Então a gente tem aqui um dígito, mas na prática, o dígito à esquerda do 9 aqui é zero, né? Seria 0,9, por exemplo. E quando a gente vem do 9 para o 10, é como se a gente fizesse assim, tá? A gente vai pegar o dígito mais à direita, a gente vai voltar ele para o zero, e vai pegar o primeiro dígito zero à esquerda que tem, e vai aumentar ele em 1. A gente vai aumentar para 1 para cá. Assim como a gente aumentava de 1 em 1 o dígito da direita, a gente vai aumentar agora o dígito da esquerda em 1, de 0 para 1. E é assim que a gente aprendeu a contar, né? Aí depois a gente continua aumentando o dígito da direita. Quando chega no máximo que tem no dígito da direita, a gente volta ele para 0 e vai para o 2. E assim vai para o 30 e continua, né? Indefinidamente. Os números são infinitos. Vocês aprendem lições importantes aqui nessa aula, né? Tô brincando, né? É óbvio que vocês sabiam que os números são infinitos. Mas, agora voltando aqui, a gente pode fazer uma analogia desses dígitos. Cada dígito aqui ele pode ser visto com o que a gente chama de odômetro, né? O que é um odômetro? O odômetro tem uma figurinha dele aqui. Vocês já devem ter visto aqueles painéis mais antigos de contagem de número, que ele eram tipo vários cilindros, né? E esses cilindros eles tinham os números aqui. Por exemplo, esse está no zero, aqui está no 0, aqui está no 9. Ele virando de 9 para 0. Ele está fazendo essa mudança do dígito maior, do algarismo maior para o algarismo menor, para fazer acrescentar um no próximo dígito. Né? E isso daí a gente faz, a gente fez essa representação no odômetro por meio de cilindros. A gente pode escrever no cilindro todos os números na volta inteira de 0 a 9. E aí a gente tem essa contagem, quando chega no 9 aqui, vai 1 para cá, né, que é o vai 1 que a gente chama na hora de a gente somar, e volta esse aqui para 0. Quando chega em 39, volta para o 0, girando para o próximo dígito, para o próximo algarismo, e vai 1 aqui nesse dígito. Então, essa noção de odômetro é o que a gente vai usar, né? É um cilindro que tem os números de 0 a 9, que são os 10 algarismos que a gente usa para cada dígito. O dígito mais à direita, a gente vai dar um nome para ele, que chama o dígito menos significativo, que é o que vale menos. Por quê? Porque um 9 aqui é menos do que um 1 aqui. O 1 aqui, nesse número, por exemplo, que tem 5 dígitos, 1 aqui vale 10.000 e 9 aqui vale só 9. 1 aqui já vale 10, vale mais do que o 9 aqui. Né? Esse é o dígito, então, menos significativo e esse é o dígito mais significativo. Tá? A gente vai usar isso daí para compreender. Assim, a gente aprendeu isso na escolinha, vocês tiveram a aula lá na primeira série de soma e tudo mais, né, e de aprender os números lá no jardim de infância, só que a gente não entendia exatamente o que estava acontecendo na hora, em todos os sentidos, a gente meio que decorou isso. Agora a gente está entendendo a mecânica por trás. Por que é importante a gente aprender essa mecânica, né? Porque agora a gente pode pensar, a gente pode ter
esse odômetro aqui do tamanho que a gente quiser. Pode ter N números aqui. Normalmente a gente tem um limite, né? Até se a gente está escrevendo números no papel, o tamanho da linha do papel é o limite do tamanho do número que a gente escreve. Se for um odômetro, é a quantidade de cilindros que ele tem aqui, né, que a gente consegue usar, tá bom? E o menor número que a gente consegue usar nesse odômetro é zero, o maior número é 99999, com 5 dígitos, né? Ou seja, 99.999, tá bom? Os computadores, agora a gente vai passar um pouquinho para os computadores para a gente fazer a nossa analogia. Eles também representam os números com uma quantidade fixa de dígitos, assim como o odômetro. Muito embora os números não tenham limite de maneira abstrata, mas quando a gente anota eles, a gente tem um limite físico de tamanho que a gente consegue escrever. Nos computadores também é o mesmo caso, né? Vocês talvez em LP já devem ter feito um programa que estourou o número máximo que você consegue escrever dentro de uma variável, né? É isso que acontece. A variável ela vai ter uma quantidade de dígitos. E tudo que a gente faz na computação tem um limite. Por exemplo, hoje em dia a gente conhece os computadores que são de 64 bits, né? O que ficou muito comum uns anos atrás é Windows 32 bits, Windows 64 bits. De onde que veio isso? Veio justamente esses bits é a quantidade de dígitos que o computador consegue trabalhar. Quando ele dobrou a quantidade de bits, o bit é uma unidade, né, um dígito binário, que a gente vai ver logo em seguida. Ele simplesmente dobrou a quantidade de cilindros que a gente tinha, né, ou melhor, de dígitos que a gente tinha para guardar os números naquele computador, naquele sistema operacional. Tá? Então vamos ver um pouquinho sobre o que o computador entende. O computador trabalha com o que a gente chama de base binária. De onde que vem isso, né? De onde vem a base binária? Lembra do, do transistor que a gente acabou de ver na aula zero? Vem daí, vem daquela chavinha. Aquela chavinha ela tem dois estados, o transistor, ligado ou desligado. E foi atribuído para o ligado o valor 1 e o desligado o valor 0. Com base em 1 e 0, a gente tem um dígito binário. Então, um dígito binário é 1 e 0. Agora, tenta imaginar de novo aquele cilindro que eu mostrei para vocês, né? Aquele cilindro que a gente tinha visto, ele tinha os números de 0 a 9 em volta dele. Agora, o computador é como se ele tivesse os cilindros dele só com 0, 1 e acabou, só dois números, um atrás, na frente do outro, né? Em lados opostos do cilindro. Você pode falar que cilindro tem lados, né? Mas assim na parte redonda dele. Mas você divide ele na metade e aí você desenha de um lado o 0 e do outro o 1. Aí o que vai acontecer? Você vai conseguir usar o 0 e 1 como um dígito binário. Binário vem de 2, né? Ou seja, a gente só tem dois algarismos nos números binários. A gente tem o algarismo 0 e o algarismo 1. Daí que veio essa história, né? Então é daí que veio, né? Por que o computador usa os números binários e esses são os cilindrinhos que a gente tem. Vamos ver como ficaria a representação dos números em binário? Olha só que curioso. O número zero ele pode ser representado zero em qualquer base numérica. Aqui está a decimal que a gente está acostumado e aqui está a base binária que a gente está aprendendo hoje. Depois do zero, a gente gira lá o odômetro, né? A gente vai ter 1, 2, 3, vai girando no mesmo dígito. Quando chega no 9, a gente volta para o 0 e vai 1, né? Agora o binário, olha só como é que ele acontece. Ele tem 0 e 1. 1 já é o dígito, o algarismo maior que tem nesse dígito. Então ele tem que girar de novo, ele vai voltar para o 0. E aí a gente tem que vai 1, já vai 1 para frente. Então o 2, número 2 na base binária, ele é escrito como 1, 0. É assim que a gente escreve 1, 0 na base binária, né? O 3, o que acontece? Olha só, a gente vai aumentar uma unidade aqui. Dá para aumentar um no 0 nesse dígito menos significativo? Dá.
de 0 vai para 1, isso aqui é 3. Se a gente quer aumentar mais um aqui, olha o que vai acontecer. Esse 1, ele é 0, vai 1. Esse aqui tinha 1, vai somar 1, ele não tem o 2, ele vai voltar para o 0 e vai 1 de novo. Ou seja, o número 4 em binário, ele tem 3 dígitos. E o que a gente já consegue ver imediatamente daqui, né? Que esse processo continua. Que os números em binário, eles têm mais dígitos, a mesma quantidade ou mais dígitos do que o número correspondente em decimal. E vai crescendo muito a quantidade de dígitos mínima necessário para representar um número em binário. Por exemplo, qual é o maior número binário com 5 dígitos? Se a gente olhar nessa tabela, é o 31. Por quê? Se a gente colocar tudo 1 aqui, a gente vai ver aqui na sequência, depois a gente vai aprender na próxima aula como é que a gente converte, né, um número de uma base para outra. Esse aqui é o algarismo maior que tem, é o 1 nessa base binária. Se a gente colocar tudo 1 aqui, a gente vai chegar em 31. Tá? E a gente também pode aprender o seguinte, o número 23, quantos dígitos precisa no mínimo para representar em binário? A gente precisa também de 5 dígitos. Tá? Para o 15, a gente precisa de 4 dígitos, porque esse quinto dígito aqui à esquerda é 0. A gente não precisa representar ele. Tá? Agora, o que acontece nos computadores, nos dispositivos eletrônicos, né, em todas as máquinas digitais que a gente tem? A gente não tem como representar um número simplesmente com o menor número de dígitos. A gente vai representar os números com uma quantidade fixa de dígitos. Lembra a história dos 64 bits que eu falei? Se o seu computador trabalha com números de 64 bits, significa que você sempre vai usar 64 bits para representar qualquer número, mesmo que seja o número 1, que precisa de um dígito. Você vai ter que usar 64 dígitos. Então, bit vem de onde? Um bit é um dígito binário. É daí que vem esse número, né? Isso vem esse número. Em outras palavras, olha só esse exemplo. Se você tem um com 5 dígitos, você vai ter que escrever 00001. Porque não tem como você eliminar um elemento, né, tirar um cilindro do seu computador, por assim dizer. O computador, ele é fisicamente, ele é fixo, né? Não tem como você variar o tamanho dele, tá? Assim, tem alguns chips que permitem uma reprogramação, mas é muito raro e ninguém vai usar para isso, tá bom? Muito bem. Mas alguma dúvida até aqui, vocês podem ir escrevendo lá no chat, tá? Se vocês quiserem, eu posso ir comentando. Então, um dígito binário, ele tem esse nome especial de bit. E aí, olha só, aqui está o odômetro dele, como é que funciona, né? 0 vai para 1, 1 volta para 0 e vai 1 e assim por diante. Vocês podem olhar aqui para vocês aprenderem a fazer essa contagem, né? Agora, olha só esse exemplo aqui de um exercício. Quantos dígitos são necessários para representar o número 27 na base binária? Como é que a gente pode fazer essa conta? A gente pode fazer essa conta pelo seguinte: se a gente olhar os números aqui, nessa tabela, a gente vê que para os números com um dígito são 2. Os números com 2 dígitos são 2 também. Os números com 4 dígitos com 3 dígitos são 4. Os números com 4 dígitos são 8. E os números com 5 dígitos são 16. Isso daqui são potências de 2. Tá? Esse daqui Então, como é que. Sem contar o zero, né? Começando que o zero também é um dígito, é uma exceção. Mas contando um, se a gente pegar um número que a gente quer e comparar com a potência de 2 imediatamente maior, o número de potência de 2 que é imediatamente maior do que ele, a gente vai ver a quantidade de dígitos que a gente precisa. Nesse exemplo aqui que eu passei, olha só. A gente tem o número 27. Qual potência de 2 é maior do que 27? Bom, 2 elevado a 1 é 2. 2 elevado a 0 é 1. 2 elevado a 1 é 2. 2 elevado a 2 é 4. 2 elevado a 3 é 8. 2 elevado a 4 é 16. 2 elevado
a 5 é 32. Então a gente vê que a potência de 2, que é imediatamente maior do que o número que a gente quer, é 2 elevado à quinta. Então são necessários 5 dígitos para representar o número 27. Se a gente olhar ali na tabela, a gente vai. Foi o 27 que eu falei, né? Aqui, ó, são esses 5 dígitos que a gente precisa para representar ele. Então a gente pode fazer essa continha, né? A gente pode pegar a ver qual é a potência de 2, que, que é imediatamente maior do que o número, e é esse a quantidade de dígitos, né, que a gente vai precisar. É, o número 32, por exemplo, a gente teria que pegar qual é a potência de 2 que é maior que 32. Seria 64. Aí 64 é 2 elevado à sexta, ou seja, precisa de 6 dígitos para representar esse número. Tá bom? Muito bom. Aí, além da base binária, a gente tem mais duas bases numéricas que a gente vai ver hoje, que são as bases octal e hexadecimal. Agora, por que a gente vai ver essas bases? O computador também usa essas bases? Na verdade, não. Só que essas duas bases numéricas foram criadas justamente para a gente evitar esse tipo de coisa aqui, ó, esses números gigantes, para um número pequenininho. Se você pegar o número 1023, por exemplo, ele tem 10 dígitos. Ele tem 10 dígitos todos um. É muita coisa, tá? Você vai ter que escrever 10 dígitos toda vez que você escrever um número que tem 1000, pelo menos 10 dígitos, um número que tem 1000, né? Se for mais que isso, se for 2000, 4000, é mais ainda. Ele cresce muito rápido na quantidade de dígitos. E também, qual é a desvantagem dessa notação em relação à nossa? É que a gente não consegue fazer uma conversão muito fácil aqui entre essas duas bases, a decimal e a binária. É meio chato de você fazer isso. A gente vai ver na próxima aula, mas tem que fazer uma continha. Então, o que o pessoal fez? Eles pensaram na seguinte ideia: vamos fazer um meio termo entre a base numérica que o computador trabalha e a base numérica que a gente entende. A gente vai fazer uma base, pensaram na base octal primeiro. O que é a base octal? A gente vai fazer o nosso cilindro lá de números, agora ele vai ter os dígitos de 0 até 7. E essa base octal, depois do 7, ela vem o 0 de novo. Então a gente vai contar com 8 dígitos. Mas por que ela é melhor do que a base binária? Porque, bom, com 8 dígitos, os seus números já vão ser um pouco menores. Então a base octal ela tem menos dígitos que a base binária. E além disso, além de ter menos dígitos, ela tem uma fácil conversão para a base binária. Entre a octal e a binária é fácil você converter os números, conforme a gente vai ver na próxima aula. Né? Mas aí, como é que a gente vai fazer, então, a representação da base octal? A gente pega de 0 a 7 e vai ser o nosso odômetro. E aí a gente simplesmente vai girando, né, os dígitos, faz o vai 1, quando chega no 7, aumenta 1, é 0 e vai 1, para o próximo dígito mais significativo. Uma outra tentativa, a alternativa à base octal, é a base hexadecimal. A base hexadecimal ela tem 16 algarismos. Agora, qual que é a melhor das duas? Eu vou explicar como é que funciona a hexadecimal. Ó. Ela tem os dígitos de 0 até 9, igual a decimal, só que ela precisa de mais 6. Então a gente vai usar letras para colocar como símbolos dos nossos algarismos. A letra A vai valer 10, a letra B vale 11, a letra C vale 12, a D vale 13, a E vale 14 e a F vale 15. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar tudo isso daqui num cilindro. A gente vai aumentando 0, quando chega no 9 vai para o A depois, quando aumenta 1. E quando chega no F e aumenta 1, aí ele volta para o 0 e vai 1 para o próximo dígito. Bom, vantagens e desvantagens das duas. As duas são fáceis de converter para o binário e voltar, ou seja, a gente consegue converter para a linguagem que o computador entende. As duas geram números menores do que o binário. Só que o octal ele ainda cresce um pouco mais rápido que a decimal.
Então isso é uma desvantagem do octal. O hexadecimal cresce até mais devagar do que a decimal, que ela tem menos dígitos. Só que ela tem a desvantagem de a gente ter que usar esses símbolos aqui que a gente realmente não está acostumado. E a gente tem que começar a se acostumar com eles para conseguir ler esses números, né? Olha o odômetro aqui do número hexadecimal. 0 vai para 1, depois ele gira para o 9, quando está no 9 vai para o A, depois ele continua girando, vai até o E, quando chega no E vira para o F é 0, vai 1. É assim que a gente faz os dígitos em hexadecimal. Tá? E aqui está a tabelinha da relação dos números entre essas diferentes bases. Então, para que foi criado, em outras palavras, o octal e o hexadecimal? Foram criados para a gente ter uma representação intermediária entre o que o computador trabalha e o que a gente entende mais fácil. A gente pensa em decimal, não tem como a gente mudar a nossa cabeça para começar a pensar em binário. Tá? Mas a gente pode começar a pensar em octal e hexadecimal, ou seja, anotar os números nessa, nesse formato, para ficar mais fácil de ir e voltar. Principalmente quando você está testando alguma coisa nova no computador, você faz essa conversão para o hexadecimal e volta muito fácil. Então você pode ficar verificando se está correto e anotando os seus resultados. Ou para o octal, né? Olha o octal como é que é. Ó. O número 7 ele é igual para o decimal. Agora, 8 em octal, ele já é 1 zero. E para o hexadecimal, olha só, 1 zero no hexadecimal é o 16. Tá? Essa tabela aqui, então, tem todos os números até o 32 que a gente colocou aqui. Né? Tá bom? A gente pode usar a mesma regra para saber, ó, o segundo exemplo, quantos dígitos são necessários para representar o número 27 nas bases octal e hexadecimal. É a mesma solução para o outro. A gente vai verificar qual é a potência, no caso de octal, qual é a potência de 8, imediatamente maior que o número que a gente está procurando, e qual é a potência de 16, no caso de hexadecimal, imediatamente superior ao número que a gente está procurando. No caso de potências de 8, a gente tem 8 ao quadrado é 64, então tá aí, né? O 64 é a potência de 8, que é imediatamente superior. Se a gente pegar aqui o número do expoente dessa potência, 2 é o número de dígitos que a gente precisa para representar 64, para representar 27 em octal. Mesma coisa para o hexadecimal. Bom, a potência de 16. Qual é a potência de 16 imediatamente maior do que 27? É 256. Então, essa potência de 256 é 16 ao quadrado. Então, da mesma forma, a gente precisa de 2 dígitos para representar 27 em hexadecimal. Olhando na tabela de novo que a gente tinha usado, né? Aqui o 27, a gente vê que em hexadecimal 27 é 1B e em octal é 33. Tá? Não é 33, é 33, né? Porque 33 é o outro número que está mais para baixo aqui. A gente tem que tomar cuidado na hora de falar aqui, né? Esses aqui são alguns exemplos, alguns exercícios que vocês podem fazer, né? Outra pergunta interessante é: qual é o maior número com 5 dígitos que a gente consegue representar em binário, por exemplo? É só a gente fazer a seguinte conta. 2 elevado à quinta é 32. O maior número que a gente consegue representar com 5 dígitos é o imediatamente anterior ao 32, que seria o 31, que está aqui, né? A gente pode fazer esse tipo de conta também para o octal, também para o hexadecimal da mesma maneira. Tem alguns exercícios aqui. E depois tem uma piadinha aqui, ó, que vocês vão estragar explicando ela. Existem apenas 0 tipos de pessoas no mundo. As que entendem sistema binário e as que não entendem. Por que isso é uma piadinha? Né? Quem quer estragar a piada? Bom, 0 está escrito em binário. Se a gente for olhar ali 0 em binário é 2. Então a gente está dizendo nessa piada que existem apenas 2 tipos de pessoas no mundo, as que entendem o sistema binário e as que não entendem. Né?